Olá, sou a Daiane Maes, sou estudante do curso de farmácia e sobre a nossa matéria bioquímica metabólica, vamos estar abordando com vocês sobre o hormônio da adrenalina, com a orientação da nossa professora Nilce. E a minha equipe ela é composta também pela Juliana Alves Barbosa e Isabel Cristina. E nós vamos estar abordando alguns temas. E quais são esses temas? A sua fórmula química, a sua classificação, mecanismo de ação e biológico. Também vamos estar falando sobre bioquímica metabólica e sobre alguns fármacos. Vou estar dando uma breve introdução sobre o hormônio da adrenalina e se aprofundaremos mais para frente. O hormônio da adrenalina, onde ele é produzido? Ele é produzido nas suprarrenais. O que são suprarrenais? São glândulas que ficam acima do rim. E é uma região medular ativando o sistema simpático. O hormônio da adrenalina ele também pode ser chamado de epinefrina, que atua como neurotransmissor e atua no nível sinapse, favorecendo a ativação do sistema nervoso periférico simpático. Este hormônio também ele tem uma grande importância para a defesa do organismo diante algumas condições de estresse. E é uma parte do sistema autônomo que tem fibras adrenérgicas e colinérgicas. Vamos estar também abordando um pouco sobre o nome adrenalina. Nesta figura vocês vão conseguir entender o mecanismo de ação do hormônio da adrenalina e mais ao lado nós temos a fórmula química. Mas eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês sobre a palavra adrenal. A palavra ad, ela tem vários significados, mas no latim ela significa perto e renal significa rim. Então, adrenal quer dizer perto do rim. Mas no mecanismo de ação, vocês vão conseguir entender mais com a aluna Isabel, que vai estar abordando com vocês. Pelo hormônio da adrenalina possuir três funções, que é o fenol, o álcool e a amina, e também ser uma substância mista, ele tem como sua fórmula química o C9H13NO3. A adrenalina, ela vem do grupo das aminas. Como vocês podem ver aqui na figura, onde está circulado o NH é o NH2, que são compostos de catecolaminas, que catecolaminas é um termo que tendo a associação e a presença de um agrupamento de amino, que são formados pelos aminoácidos tirosina. Olá, eu sou a Isabel e eu vou falar com vocês sobre o mecanismo de ação da adrenalina. Alguns mecanismos de ação é a sudorese excessiva, a palidez, também os batimentos acelerados, a dilatação das pupilas e brônquias e a contração dos vasos sanguíneos, relaxamento também da contração de músculos e tremores involuntários, aumento da taxa de açúcar no sangue, com a pressão arterial e da frequência respiratória. Mecanismo biológico, aumento dos batimentos cardíacos, que é a taquicardia, aumento da pressão sanguínea, o aumento da glicemia, como eu já havia falado para vocês, e também o aumento da taxa da respiração, a pessoa fica mais ofegante nessa hora, o aumento do fluxo sanguíneo nos músculos. Esse seria o mecanismo biológico da adrenalina. Imagine você num momento assim da sua vida, você dá de cara com o leão. O que você pensa naquele exato momento? Correr, lutar com o leão ou parar ali na hora e ficar esperando com que o leão te devore? É nesse momento que o seu corpo reage e manda automaticamente essa adrenalina, como instinto de salvação para você. Então, você sente essa adrenalina na hora. Então, é muito rápido e automático o que acontece. Nesse momento, as suas glândulas adrenais, ela libera a adrenalina. A adrenalina é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais. Quando a pessoa tem uma emoção forte, como euforia, medo, raiva, quando estamos em situações extremas, no caso, quando você dá de cara com um perigo, você fica em estado de alerta e manda informações para sua hipófise. É uma glândula do hipotálamo que controla as glândulas suprarrenais. A partir daí, o seu corpo libera várias séries de reações químicas e físicas,
conhecidas como reações de luta ou fuga, fazendo você focar totalmente naquela situação de perigo. Então, seus batimentos cardíacos se aceleram, a sua pressão cardíaca aumenta, suas pupilas dilatam, mais sangue é enviado para os músculos e mais glicose enviada para sua corrente sanguínea, disponibilizando mais energia para o seu corpo, como euforia, medo ou raiva. E isso ocorre quando estamos com situações extremas. Nesse momento, a gente fica em estado de alerta e enviamos informações sensoriais para a hipófise, que é uma glândula do hipotálamo que controla as glândulas suprarrenais. E a partir daí, o seu corpo libera uma série de reações químicas e físicas, conhecida como reações de luta ou fuga, fazendo você focar totalmente naquela situação. Os batimentos cardíacos aceleram, a pressão cardíaca aumenta, as pupilas dilatam, porque mais sangue é enviado para os músculos e mais glicose enviada para a corrente sanguínea, disponibilizando assim, mais energia para o seu corpo. E assim, o legal é que o nosso corpo ele realiza todos esses efeitos sem a gente pensar a respeito. É um mecanismo muito rápido, que age muito rápido no corpo. O resultado dessas reações é que além de você ficar em estado de alerta, você fica mais forte, mais rápido e mais tenso por alguns instantes, até aquele estímulo, que oferece aquela situação de perigo, naquele exato momento, está distante. Então, tudo ocorre muito rápido e não é por um longo tempo, é por pouco tempo. Esse é o nosso instinto de sobrevivência. Então, se não fosse esse hormônio da adrenalina, a gente não conseguiria sobreviver, por tanto tempo, desde a época dos primórdios. Quando a gente se vê livre dessa ameaça, então daí o nosso corpo começa a relaxar e aí a gente entra em uma outra fase. Um exemplo disso também foi feito com um lutador, Houston Alexander. Ele é um lutador de MMA e depois de uma situação de estresse que ele foi exposto, ele conseguiu bater com 60% de mais força. Isso é surreal que surge na pessoa e isso se dá graças à adrenalina que age naquele momento na situação de perigo. O sistema de produção de energia que a adrenalina ativa no nosso organismo se deve a ATP, que guarda toda essa energia ali, ou adenosina trisfosfato, a gerar uma explosão de energia, através da queima da glicose. A ATP funciona como uma bateria que armazena energia, no nosso corpo, para numa situação de emergência poder deixar a gente mais forte, mais ágil, mais rápido. Mas isso seria só por instantes. Dura por poucos segundos, infelizmente. Então, e logo passa. E daí surge sim a homeostase, que seria o equilíbrio entre os hormônios e os neurotransmissores do corpo. Ou seja, o estado de repouso com as funções fisiológicas reguladas. A adrenalina, por gerar uma reação de luto-fuga, faz parte do nosso sistema simpático, que é diferente do sistema parasimpático. Esses dois sistemas juntos, eles estão sempre em busca do equilíbrio. Depois, quando você se sente mais seguro, depois de uma situação de perigo, se deve ao sistema nervoso simpático, que está inibindo o sistema nervoso parasimpático. Imagine depois de uma montanha russa, depois de uma situação de perigo, suas pernas tremem. Daí você sente pequenas contrações ali, leva um tempo para que o sistema parasimpático entre em ação e restabeleça o equilíbrio. Essa situação de adrenalina, dessa liberação, não está só ligado a situações de perigo. Está ligado também quando você tem uma discussão com alguém, quando você vai comemorar, fica muito eufórico, também quando você vai praticar algum esporte, Tipo, por exemplo, pular de paraquedas, andar de montanha-russa. Tudo isso faz com que libere a adrenalina, que são exemplo de situações que causam isso. Tem também aquela expressão que a pessoa é viciada em adrenalina, Tem muita gente que fala isso, eu sou viciada em adrenalina. Então, mas o que significa? É porque quando a adrenalina está ativada ali no seu corpo, você tem uma sensação, você tem um bloqueio de dor, você tem uma sensação de prazer e de bem-estar. Resumindo, o seu corpo, ele tem uma resposta para situações de perigo. Quem vai agir nesse momento, é o seu sistema nervoso simpático, que gera reações de luta ou fuga, envolvendo, um hormônio adrenalina. Então,
A adrenalina utiliza um sistema rápido de produção de energia para você manter o seu estado de alerta até que seu corpo volte ao equilíbrio, com homeostase. Naquele momento que você se sentir assim, aquele super-herói, é nesse momento que você deve agradecer a adrenalina. Ela que está reagindo no seu corpo. Então, iremos falar agora sobre química metabólica e adrenalina. A química metabólica, ela estuda as estruturas moleculares, os processos químicos, né, relacionados à vida. A adrenalina, ela é usada como estimulante cardíaco, ela tem um alto grau de taxas metabólicas, principalmente no coração, né, e tem uma produção de energia do nosso corpo. Energia, o que energia gera? O que? Vida, né? Então, a gente viu também que a importância da bioquímica metabólica nos faz ter clareza, entendimento e discernimento sobre como funcionam essas funções químicas e biológicas dentro do nosso organismo, como elas atuam, aonde elas atuam e como elas atuam. A relação do hormônio adrenalina juntamente com a bioquímica metabólica é que os dois, eles necessitam de energia para a realização dessas funções. Tanto biológicas quanto químicas dentro do nosso organismo. É uma linguagem básica das áreas de saúde, o entendimento de como o nosso organismo funciona, o que a gente pode fazer para melhorar essa função biológica, quais as reações adversas que a gente pode ter em determinadas situações, em processos bioquímicos dentro do nosso organismo. E é de suma importância que as áreas da saúde, elas conheçam a química metabólica juntamente com todas as suas funções químicas e biológicas para se ter um entendimento muito melhor, com mais clareza do que se é pedido, do que se é estudado e analisado dentro do nosso organismo. A adrenalina, ela pode ser utilizada também como fármaco, né, dentro do setor de urgência e emergência, em casos específicos e bem pontuais, como parada cardiorrespiratória, como parada cardíaca e também como choque anafilático, né. Ela tem um potente efeito antiasmático, vasopressor e estimulante cardíaco, mas lembrando bem que ela deve ser usada em doses recomendadas, sempre com um profissional da área da saúde analisando seus riscos e benefícios, e ressaltando que o profissional, ele tem que ver a necessidade de se usar adrenalina naquele momento ou não, porque ela também tem os seus efeitos adversos em determinadas situações, podendo causar algo maior por ser um hormônio muito potente em relação à estimulação do nosso sistema nervoso. Vamos concluir com a execução desse trabalho que as glândulas adrenais são responsáveis pela produção de adrenalina. A adrenalina, ela é um hormônio de fuga ou de excitação, então faz a gente se sentir mais vivo. A adrenalina aumenta a nossa imunidade, causando o bem-estar, nos afastando da fadiga, mas lembrando que essa adrenalina, ela tem uma dose necessária, não podendo ultrapassar essa dose, porque ele é um hormônio que causa muita excitação, podendo causar problemas de AVC ou altos graus de pane dentro do nosso organismo, como se ele recebesse uma mensagem que está ultrapassando a capacidade de energia. Isso pode causar problemas adversos. A adrenalina, ela se manifesta nos momentos de excitação, como descer uma montanha russa, um momento de adrenalina, um momento de emoção, de estresse, e tudo isso faz com que a adrenalina ela seja produzida. Quanto mais estresse, mais excesso na produção dessa adrenalina. A capacidade do corpo de se preparar para situações de perigo é essencial para a sobrevivência de qualquer animal, sendo ele racional ou irracional. Então a adrenalina, ela sempre foi considerada protagonista dessa reação, né? Então a gente vê a importância que ela tem dentro dos mecanismos biológicos e químicos dentro do nosso organismo, fazendo com que a gente tenha essa sensação de bem-estar, essa sensação de envolvimento, de vida, né? A gente tem essa sensação de viver. Então isso é de suma importância para o nosso organismo. Esse trabalho ele foi realizado pelas alunas Isabel Cristina, Daiane Maes e eu, Juliana Barbosa. Muito obrigada pela sua atenção e até breve. Did he fucking pass out? Hold the door! Yo, Jason, get in! Get in! They're crazy, Jay! I learned from the best! Yeah! Woo! Oh, yeah!
fucking passed out. Hold the door! Yo, Jason, get in! Get in!